Neste vídeo vamos iniciar o estudo das equações diferenciais lineares de ordem superior. Iremos começar com o caso de ordem 2 e depois iremos ver como generalizar para outras ordens. A equação típica de segunda ordem linear é da forma ax, y, duas linhas, bx, y', cxy igual a f. O caso linear é quando f é igual a zero, também podemos chamar a equação homogénea associada à equação afim ou linear dada. Ora, se nós tivermos a, b e c e f funções contínuas em que a de x é diferente de zero, portanto no intervalo em que estivemos a trabalhar com esta equação diferencial, se o a de x for diferente de zero, o teorema da existência e unicidade é aplicável e então podemos garantir que existe e é a única solução da equação desde que haja uma condição inicial com um ponto e uma derivada. Em termos mecânicos podemos entender isto como se sendo a equação diferencial uma equação que envolve aceleração e portanto precisamos de posição e velocidade para determinar a trajetória. Então, as propriedades da equação linear, ou seja, a equação homogénea associada à equação original, são as seguintes. Ora, a soma de soluções é uma solução, a multiplicação por um escalar também é uma solução, isto faz com que o espaço seja um espaço vetorial, claro que incluindo o facto de que y de x igual a zero também é solução, e o conjunto de solução, este espaço vetorial, tem dimensão 2. Os primeiros dois factos são triviais de demonstrar, este último não é assim tão fácil, mas de qualquer das formas isto permite-nos concluir de que a solução geral, uma outra solução qualquer, seja combinação linear de duas soluções dadas, desde que estas sejam linearmente independentes. Portanto, se considerarmos em geral agora uma equação com coeficiente 1, o que é equivalente, pois se a de x é diferente de zero, podemos dividir por a de x e considerar apenas os coeficientes p e q como funções contínuas. Então, o que é que nós podemos dizer relativamente a soluções linearmente independentes? Primeiro, como funções que são, o critério de independência linear vale como se fossem outras quaisquer, independentemente do facto de serem soluções da equação diferencial. Esse critério diz o seguinte: sempre que tivermos uma combinação linear das funções, para todo o ponto desse intervalo, essa combinação linear se for zero, então os coeficientes têm que ser obrigatoriamente nulos. Um pequeno exemplo, vamos considerar a função cosseno e seno no intervalo 0, 2π. Nesse intervalo temos para x igual a 0, o cosseno é 1 e o seno é 0, portanto imediatamente concluímos que lambda 1 é igual a 0, e por outro lado, para x igual a π meios, o lambda 2 é 0. Neste caso é fácil, porque nós conseguimos encontrar valores para os quais as funções se anulam. Em geral, nós temos que construir um sistema e resolver o sistema. Bom, outra forma de avaliar a independência linear de duas funções, em geral, pode ser considerando a equação da derivada ao mesmo tempo que a equação inicial. Portanto, se nós tivermos lambda1 por hipótese, lambda1 y1 mais lambda2 y2 igual a 0, obviamente, se derivarmos ambos os lados da equação, temos lambda1 y1' mais lambda2 y2' igual a 0. Isto vai determinar um sistema de equações que pode ser escrito na forma algébrica e, como nós sabemos, se chamarmos a matriz A de x a matriz das funções e das suas derivadas, como é a matriz dos coeficientes das variáveis lambda1 e lambda2, quando esse determinante é diferente de zero para todo x, então para todo x este sistema é determinado, possível e determinado, e a única solução é lambda1 igual a lambda2 igual a 0. Em geral, quando o determinante é igual a zero, nós não podemos concluir que as funções são linearmente dependentes. Reparem, o caso simples de y1 igual a x ao cubo e y2 igual a módulo de x ao cubo, considerando o intervalo menos 1 a 1. Então, para x menor que 0, calculando o determinante das funções e das suas derivadas, nós temos 0, e para x maior ou igual a 0, obviamente, as funções coincidem e então este determinante vai ser 0 também. Ora, o que acontece é que estas funções neste intervalo são linearmente independentes, portanto este determinante não conseguiu detectar isso e deu um valor 0, ao contrário do que acontece em geral quando as funções são soluções de uma dada equação diferencial da forma que aqui está, com p e q contínuas. Então nesse caso, y1 e y2 num intervalo i, onde p e q são funções contínuas, são linearmente independentes se e só se
o determinante das funções e das suas derivadas, da matriz composta pelas funções e as derivadas, for diferente de zero. Aqui eu incluí o aspecto do intervalo i, pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser um intervalo com menos infinito, mais infinito, etc. Este determinante vamos chamar de Wronskiano, em memória ao matemático Wronski, e nós podemos ainda dizer que de facto ele vale zero para todo x se só se valer zero para apenas um x. Relembro que nós estamos a considerar y1 e y2 soluções de uma equação em que p e q são contínuas no intervalo considerado i. Isto parece um bocado estranho, enfim, a função valer zero para todos ou valer zero para um ser equivalente, mas isto deriva de um facto que é interessante, que é que o Wronskiano é a solução da equação diferencial, ele próprio como função é a solução de uma equação diferencial de primeira ordem, y' mais p de x y igual a zero. Esta equação é separável, pode-se resolver rapidamente, e se temos a solução geral, c vezes é levantado a menos integral de p de x dx. Ora, se o c for zero, então o do Wronskiano é sempre zero para todo o x pertencente a i. Se o si for diferente de zero, a função exponencial nunca se anula, portanto, obviamente, isto também será sempre diferente de zero. E daí concluímos trivialmente, a partir deste facto, concluímos o teorema assinalado. Vamos considerar um pequeno exemplo, duas potências de x. Claro que se o alfa e o beta forem iguais, obviamente são a mesma função, têm que ser linearmente dependentes em qualquer intervalo. Vamos analisar. Se montando o Wronskiano, obtemos a matriz x levantado a alfa derivada em baixo, x levantado a beta derivada em baixo, o determinante vai resultar em beta menos alfa vezes x levantado a uma potência. Repare-se que isto vai dar zero quando beta igual a alfa. Se beta for diferente de alfa e a potência de x for positiva, então pode dar zero também para x. Isto quer dizer que nós não podemos considerar estas duas funções como soluções de uma equação do tipo y2' mais p de x, y', etc., com p e q funções contínuas para x igual a zero. Portanto, se isso acontecer, o teorema anterior seria violado, portanto, iria dar zero para apenas um valor de x, e isso não pode acontecer. Quer dizer, então, que estas duas funções com alfa e beta diferentes não podem ser parte da mesma solução da mesma equação, num intervalo que contenha x igual a zero. Por outro lado, se o alfa mais beta menos 1 for negativo, então nem sequer está definida aquela expressão e, portanto, o x não pode estar definido para o valor zero.